Oi, Gisele. Olá, Tudo boa bom? noite, tudo Boa bom? noite. Ó, que bom que está melhor, né? Semana passada a gente tentou, mas Ah, sim, exatamente. Estamos firmes e fortes. que bom. Isso é uma ótima notícia. Com certeza. Vamos ajeitar aqui certinho. Pronto, acho que agora ficou melhor. Muito obrigado por topar fazer essa conversa, que ela é muito importante. Eu acho que a gente tem muitas coisas que a gente tem que levar, e talvez uma live só seja muito pouco, mas eu acho que a gente tem que falar sim desse assunto. E eu queria que você falasse inicialmente como é que foi que você conheceu a corrida, né? Como é que foi esse primeiro contato na sua vida? Então, primeiramente queria agradecer, Pedro, né, pela oportunidade e, e por trazer, né, esse assunto tão importante para nós que estamos nesse ambiente de esporte, de que muitas vezes é um assunto que não é falado, se ignora como se não existisse. E, na Uhum. verdade, quando a gente traz o assunto à tona, a gente sempre acaba encontrando muitas e muitas pessoas que são assediadas, que sofrem algum tipo de violência. Então, agradecer de coração mesmo a oportunidade e também por trazer o assunto ao debate. A tua pergunta é sobre como eu comecei os treinos, é isso, Isso, Pedro? exatamente. Então, eu nunca gostei muito de educação física no colégio, eu sempre fui uma criança e uma adolescente que fugia, gostava de jogar xadrez, assim, e nunca fui muito ligada a essa questão de esporte físico, assim, algo mais, né? Uhum. E com o passar do tempo, fui mãe e tudo mais, comecei a sentir necessidade, meu marido sempre foi atleta, e sempre tentei me inspirar, assim, buscar alguma motivação nele. Porém, um marco, assim, foi quando eu levei o meu filho numa prova de corrida. E aí, quando eu vi aquela vibe, aquela galera, eu disse, nossa, que coisa sensacional, meu Deus, que mundo, eu ia estar em casa dormindo, sabe? E essa galera aqui acordando cedo, todo mundo com uniforme, com número e com ganhando medalha. Disse, nossa, é isso que eu quero para mim. O ano que vem eu vou estar aqui nessa prova, que era uma prova do SESC. E Uhum. aí, nisso, já procurei uma assessoria, já comecei a treinar, isso foi em 2015. E em 2016, essa foi a minha primeira prova, pelo qual eu tinha me proposto, né, a treinar e a começar. Daí, a partir dali, desde então, de 2015, comecei a treinar, mas a prova oficial mesmo foi em 2016, a primeira medalha. E daí, a partir dali, foi uma sucessão de acontecimentos e Uhum. aí eu comecei com a corrida, depois eu tive uma lesão por estresse ósseo na perna, e aí não podia mais correr, fiquei 9 meses parada e fui para bike, comprei uma bike, comecei a pedalar e fui aprender a nadar. E aí, né, no final da história, acabou saindo aí um triatlon. Hoje estou mais no duatlon, porque a natação não é o meu forte, eu ainda tenho bastante pânico, trauma, sei lá, é difícil, assim, é bem difícil. E aí, É, então, estamos nessa luta aí de esporte. Faz aí, então, 5 anos. é muito interessante, né? Porque você foi levar o seu filho para um evento, se apaixonou, foi picada pelo mosquitinho da corrida, né? Você falou, eu sou aquela pessoa que eu tanto temia que talvez seria, isso é muito interessante. Aquela pessoa assim, que, meu Deus, imagina acordar 5 horas da manhã para ir fazer uma prova, né? Passar toda uma trabalheira de. Porque assim, quando a gente se torna atleta, a gente deixa de certas frescuras, né? Ah, ir em banheiro químico, tipo, jamais vou. Ah, que nada, rapaz. Aquela coisa antes da prova, vai aonde tem, não interessa mais. E pega a chuva e se molha e fica suada e catinguenta, e é uma loucura. E a gente acaba acostumando, né, com essa vibe, assim, e todo mundo na mesma, é muito legal, assim, é muito divertido, assim, eu gosto bastante. É muito interessante, né? Eu comecei exatamente assim, é um mundo que se abre, assim, que a gente não tem noção. A gente vem falando com muita gente aqui, até com muitas mulheres, e eu sempre pergunto, e eu acho que esse é o tema central da nossa conversa, mas eu quero dividir ela em duas perguntas. Primeiro, como foi essa primeira
ideia de criar o Só Quero Treinar, né? E o quanto os eventos também estão preparados para que isso não aconteça, né? Falando numa prova específica. Então, Pedro, o Só Quero Treinar, ele surge de uma indignação pessoal, né? Porque durante a preparação para uma meia maratona, acabava precisando sair muito cedo, na maioria das vezes desacompanhada pela questão da quilometragem, da rodagem, né? Que não era complicado achar alguém que se encaixasse dentro dos meus horários para me acompanhar. O que é um absurdo, né? A gente precisar treinar acompanhada, mas enfim, era uma questão de segurança, porque os longões geralmente são final de semana, querendo ou não, o comércio, o movimento é menor, né? Comércio aberto, fechado, não tem. E pelo menos aqui na minha cidade, eu moro em Criciúma, fica no sul de Santa Catarina, e é uma cidade mais do interior, assim, né? Então, querendo ou não, final de semana o movimento diminui bastante. E durante os treinos para essa preparação, eu ouvia muita coisa. Eu ouvia buzina, eu ouvia pessoas falando gostosas, essas coisas, assim, achando que estava elogiando, talvez, não sei. Carros que emparelhavam do lado enquanto estava correndo, diminuindo a velocidade. E tudo aquilo me incomodava muito. E eu pensava durante os treinos, meu Deus, mas eu só quero treinar. E eu ficava com aquilo na cabeça, eu só quero treinar, não estou fazendo nada para ninguém, estou aqui de boas, treinando, quietinha, na minha, me deixa. Não tô te dando liberdade para fazer nenhum tipo de colocação para minha pessoa, porque não te conheço. E aquilo foi causando essa indignação pessoal, até que depois antes, né, na preparação, eu fiz junto com a minha cunhada e comentando com ela, ela disse, Gi, mas é comigo também. Quando eu vou fazer também é comigo. E aí, conversando na minha assessoria, uma galera, assim, só porque tava um negócio meio normalizado, sabe? Tipo, eu boto fone de ouvido no máximo pra não ouvir essas gracinhas, e aí eu não escuto esses babaca falando. Eu digo, gente, mas tá errado isso aí. Eu não posso colocar a minha segurança em risco, por exemplo, com um fone de ouvido com a música muito alta, porque eu não tô percebendo o que tá acontecendo na minha volta, né? E isso não é normal. Não é normal eu estar ali querendo treinar e algumas pessoas faltando com respeito comigo, me constrangendo, falando de partes do meu corpo, as quais eu não dei liberdade para essa pessoa falar. E eu não achava aquilo normal. E aí, conversando, então, daí a minha cunhada, a Tássia, veio a ideia, vamos, de repente, criar um Instagram para alertar as meninas aqui da nossa região, de algum lugar mais perigoso, de alguma situação que aconteceu e tal. E aí, nesse processo de ir arquitetando, nisso veio a meia maratona, naquela semana mesmo o Instagram já estava criado, com esse nome Só Quero Treinar, em função do que eu pensava durante os treinos, né? Que era o que me causava desconforto. E aí começou, então, para ser algo regional e no final da história virou algo nacional. Então, uma proporção que no começo assustou bastante, porque era com uma finalidade, acabou se transformando e começou a chegar relato, começou a chegar um monte de mulheres querendo um lugar de amparo. Comigo também aconteceu assim, comigo aconteceu assim, comigo aconteceu assim. E aí a coisa foi tomando forma, foi mudando a configuração daquilo que o Instagram nasceu, né, e se propunha, mudou totalmente. E aí, então, se torna um lugar de acolhimento, se torna um lugar de dicas de segurança, se torna um lugar para alertar as mulheres, principalmente, para já ter um plano no que fazer em caso de assédio. Porque a pior coisa é a gente ser pego de surpresa. E lendo esses relatos, que infelizmente são diários, são constantes, a gente já vai ficando alerta. Opa, se acontecer comigo, eu vou fazer isso. Se acontecer daquele jeito, eu vou fazer daquele jeito. E isso acaba servindo, então, além dessa questão do desabafo, né? De ter um lugar de acolhimento, poder conversar, poder expor aquilo que aconteceu. Porque sabe o que acontece muitas vezes, ô Pedro? A mulher, ela é assediada na rua e ela vai para casa e ela fica quieta. Porque se ela falar em casa, talvez o marido não vai deixar mais ela sair para treinar, ou o namorado, ou o pai, a mãe, enfim, alguém na casa dela, ou até ela mesmo não conta para outras pessoas por medo de ser retalhada, como várias mulheres já relataram. Tá, mas tá indo correr com essa roupa? Tá, mas tá indo correr de shorts, de top, né? Colocando
uma segunda violência na mulher, como se a culpa fosse da roupa dela, sabe? Então, ela acaba ficando calada com esse receio de, não vou falar nada, porque senão pode complicar pro meu lado. E aí esse assunto fica velado, entendeu? E aí ela talvez vá sair de novo, vá sofrer algum tipo de constrangimento novamente, vai ficar sofrendo calada. E lá na página ela, ó, aconteceu comigo, mas eu não quero, só quero conversar, né? Então acabou se tornando esse lugar e ainda com as dicas de segurança e tudo mais, né? Com várias outras questões que são trabalhadas ali. Tivemos vários casos agora no mês de agosto, que foi o Agosto Lilás, aonde é o mês de combate, né, à violência contra a mulher, pela questão da criação da Lei Maria da Penha, que foi no mês de agosto. E foi incrível, assim, a participação do pessoal, o engajamento, o acolhimento com outras pessoas que foram vítimas, né? Tivemos um caso muito grave, que foi considerado pela vítima como um estupro virtual, e ela, num primeiro momento, estava bem acuada, não quero me identificar, e depois acabou chegando até a doutora Gabriela Mansur, do Justiça de Saia, que foi atrás do Instagram, foi atrás de meios judiciais para descobrir quem era o autor, o número, né, daquela pessoa lá, a identificação dela na internet, para conseguir, com o IP dessa pessoa, tentar achar um culpado para a história. Se ela tivesse ficado calada, Pedro, não ia acontecer nada. Ela ia ficar calada, ela ia receber várias ofensas de cunho sexual, até violência mesmo, né? Por isso que ela considerou como se fosse um estupro, baseado nas fotos que estavam salvas no destaque dela, né? Que é a professora Mike, daqui do Sesc de Joinville, e mandar um beijo para ela, porque a coragem dela encorajou muitas outras pessoas, sabe? Eu fico muito feliz com isso. Chegou até a doutora Gabriela, estão vendo meios, a polícia já ligou para ela, estão investigando, estão identificando. Então, tu olha só que legal, né? Que se a página surgiu para esse caso, já tô com o coração muito feliz por ter ajudado alguém, né? E a gente se encoraja, sabe? Porque uma vê, faz a denúncia, faz o boletim de ocorrência, a outra pega como exemplo, não vou deixar passar batido, vou atrás também. E isso vai virando uma rede. E eu sempre digo, né? O bem não pode ser tímido. A gente não está fazendo nada de errado. A gente só quer treinar. No caso da Mike, que trabalha com o corpo dela, ela é professora de dança, ela é professora de pilates. Como é que ela não vai colocar a cara dela lá nos vídeos e tal, né? Então, faz parte da profissão dela. Como várias pessoas aqui trabalham, né, com o mundo da corrida, precisam postar os seus corpos para mostrar que estão correndo e não há nada demais postar os seus corpos agora. Isso não dá o direito de pessoas invadirem o teu Instagram sem te conhecer e começar a te assediar, te violentar virtualmente, mas não deixa de ser, né? Ainda hoje foi criado, né, foi publicado lá o Me Too Brasil, e eles até já entraram em contato também, que é um local de acolhimento também, com uma rede de apoio, deixa eu ler aqui para não falar, com apoio jurídico, psicológico e socioassistencial. Uma iniciativa fantástica das Justiceiras, né, que também tem a ver lá com a doutora Gabriela Mansur, e muito importante esse projeto que foi lançado hoje. Então tem lá no nosso Instagram compartilhado o endereço certinho para quem for vítima e precisar de um apoio psicológico, jurídico, como fazer, como encaminhar. As meninas lá são várias advogadas que estão encabeçando esse projeto e elas estão de parabéns, certo? Então, são várias questões envolvidas, né? E com relação às provas, não se tem ainda algo específico, assim, a gente já, enquanto só quero treinar, provas que tinham, por exemplo, premiações desiguais para homens e mulheres, né? A gente cai em cima. Por quê? Né? Se a inscrição é o mesmo valor, mas é porque tem menos mulheres do que homens. Pois é, exatamente fazendo isso que vai ter menos ainda. Sabe? E aí repensaram, mexeram no regulamento, teve 2 casos já no ano passado e no ano retrasado que havia premiações diferentes para homens e mulheres em categorias e tal, e com a reclamação da gente, eles foram atrás e mudaram o regulamento. Então, são pequenas coisas no cotidiano da gente para buscar essa igualdade, para buscar essa equidade. Não é aquele feminismo chato, né? Que muita gente pensa. Na verdade, é só a busca pela igualdade,
né? A gente só quer o mesmo direito. A gente não precisa ser melhor e nem pior. A gente quer a igualdade de direitos e é isso que a gente busca. Porque se o homem tem o direito de sair na rua e correr sem camisa, por que que as meninas não podem correr de top? Né? Não vou dizer sem camisa, mas de top, qual o problema? Porque se a pessoa não consegue se controlar vendo uma mulher de top correndo, imagina uma pessoa dessa na praia, né, Pedro? Porque lá tá cheio de gente de biquíni, de maiô, na piscina, no clube, sei lá, né? Então, se ela não consegue se conter em ver uma pessoa com vestes de academia, o que seria, então, né, do ambiente da praia? E aí dá medo, né? Aí dá medo porque o que se passa na mente das pessoas e fica na mente, beleza. Agora, a partir do momento que ela verbaliza, que ela gesticula, que ela te assedia, que ela te constrange, que ela te falta com respeito, aí passa a ser um problema. Você pode olhar. A gente também olha, acha homem bonito, né? Olha pra bunda, olha pro peito, olha pro rosto, olha, né? Às vezes acha um peitoral bonito e tal. Não tem problema olhar. Os homens também olham. Só porque a partir do momento que você constrange a pessoa com esse olhar, inclusive, porque a gente sabe quando é um olhar, né, constrangedor, que tem malícia envolvida, aí se torna um problema. Aí é que o Só Quero Treinar entra para tirar a normalização desse tipo de comportamento, porque a gente tem uma história de machismo muito enraizada, né, todo patriarcado, e muitas vezes, ô Pedro, são atitudes que as pessoas repetem e nem refletem. Nem pensam que estão fazendo. Ah, eu via meu pai fazendo, eu vi meu padrinho fazendo, eu vi meu avô fazendo. E aí eu faço também. Porque eles faziam, eles buzinavam para as mulheres na rua quando passavam, ficavam dando risadinha dentro do carro, sabe? E aí a criança vê aquilo, o adolescente vê aquilo e aprende que o quê? Não, se meu pai, meu avô, meu tio estão fazendo, é normal. E repetem. Então, a ideia é causar essa reflexão para ter essa mudança de postura. E isso é muito importante, né? Porque a partir do momento que você reflete, entende que não é normal, entende que é uma falta de respeito e de educação e muda o teu comportamento, meu Deus, show de bola. Ou você já entendeu isso e o seu amigo ainda não, mas você, homem, vendo uma atitude desse jeito do seu amigo, vai lá e, pô, cara, nada a ver fazer isso aí com as gurias, ficar aí assobiando, buzinando, sei lá o quê, e dá aquela cortada, parabéns, é isso que tem que ser feito. Então, o meu olhar tem que melhorar o do outro. E é isso que a gente espera também dos homens unidos e vindo junto com a gente na página, sabe? Porque não é só a gente. Então, essa tua iniciativa, enquanto homem, de trazer o assunto à tona, meu Deus, vocês têm muitos seguidores e com certeza muitos homens vão ver agora ou vão ver depois, né, o material e vão fazer algumas reflexões sobre o comportamento que eles têm. E isso é importante, porque a gente precisa dos homens juntos com a gente em igualdade de direitos. Sim. São muitas informações, eu acho que a gente tem muitas reflexões. É muito triste quando a gente coloca o esporte no centro dessa discussão, porque o esporte geralmente tem o intuito de unir, né, de dar qualidade de vida, de dar expansão para as pessoas, um momento, às vezes, de reflexão interna, de lazer, de paquera também, por que não? De se cuidar, né? Mas eu acho que é muito importante a reflexão, acho que por vários motivos. Eu queria destacar alguns para a gente avançar na conversa. Primeiro, eu acho que trazer o principal fator causador, que é o homem, né? Que é o que causa toda essa situação. Outro ponto é não banalizar o machismo, achando que só porque o meu pai faz ou fulano faz, eu também estou fazendo, né? Porque você coloca num nível de debate muito abaixo do que a gente precisa para poder evoluir quanto sociedade. Outra coisa é a gente fazer disso uma coisa natural, que não é, né? A gente não pode fazer a violência contra a mulher, seja ela doméstica, seja ela na parte desportiva, seja na parte virtual. A gente não pode achar isso normal. Então, acho que a gente tem vários pontos que a gente precisa trazer reflexão e a conversa que a gente pode ter, e talvez seja a primeira, a gente pode fazer várias outras, que a gente tem muitas pautas para trazer com relação a isso, são exatamente isso. Nós, homens, e eu me coloco como tal, temos o papel fundamental neste combate. Então, acho que o ponto exatamente esse.
tantas coisas importantes que foram faladas, a gente tem muitas coisas para refletir. Mas eu queria voltar num ponto. Você não tinha essa ideia que talvez tomaria essa proporção, pelo que você me contou. E quando você viu que tomou um tamanho maior, e que bom, né? Porque a gente tem um poder, um local para manifestar essas questões e unir pessoas também que querem, sejam homens, mulheres ou enfim, qualquer pessoa que está afim, né, na causa. E quando você viu essa expansão, como é que foi a sua reação, né? Porque você falou, poxa, não é mais algo regional, é algo muito maior do que eu tinha previsto. Então, curiosamente, os 3 primeiros, assim, apoiadores da página foram homens. Que foi o perfil @tripatetamador, com Léo, né? Que daí começou a divulgar e, né, pela blogueiragem da galera, o povo tem bastante seguidor, e aí a galera se interessou pelo tema. O Bruno Tempesta, ali de Brasília, que também é triatleta, e abraçou a causa, assim, com todo amor e carinho, e divulgou demais o Instagram. E também o Bora Correr, o Marcelo, também foi assim, encabeçou e pegou junto. E aí, então, com o apoio desses 3 que descobriram a página e agora, né, não sei como, porque até então não conhecia nenhum dos 3, só falta eu conhecer o Marcelo, porque o Bruno e o Léo já conheci através da live sua com a Ingrid, que foi uma das entrevistadas também. Então... Sim, então aí vai fazendo uma rede, né? E é tão bom essa intercomunicação que tem, que um conhece daqui, conhece dali. Então já fui no Ironman, já conheci o Bruno já veio fazer o Fodax aqui. No Iron do Rio já conheci também o Léo. E assim a gente vai fazendo essa rede. Se não fosse pelo Só Quero Treinar, não conheceria, nem saberia quem, né, são essas pessoas. Então é algo sensacional. Todas essas amizades também que a gente forma, essa rede que fortalece também o movimento. E aí quando começou esse processo de expansão, de começar, meu Deus, que tanto eu tive que estudar. Eu fui para as redes sociais, buscar em materiais, né, referentes a feminismo, ao assédio, entender essa dinâmica, para poder amparar também essas pessoas, porque eu também fui uma vítima, né? Eu Só Quero Treinar começa com um caso mais grave de eu ter sido perseguida por um cara de bicicleta que ficava tocando os órgãos genitais e ele ficava fazendo a quadra e passando várias vezes, vindo na minha direção. Até que eu tive que decidir, né? Ou paro o treino, ou entro na casa de alguém e peço ajuda. Que era um domingo de manhã, no meio de uma cidade vizinha aqui. E eu disse, vou entrar ali na casa daquela pessoa. E eu entrei ali, pedi ajuda, esperei meu marido vir me buscar. Então, eu era uma vítima. E eu só estava querendo compartilhar isso que tinha acontecido para servir de alerta e tal. E quando começa a ter esses apoios, teve muito mais gente, assim, não vou lembrar, mas os 3 primeiros eu lembro que foram esses, mas teve muito... o Eterna Conquista também ajudou bastante no começo. Teve várias pessoas. Canal Amador também ajudou bastante. Então teve muita gente engajada no começo para ajudar e tomar essa proporção. E aí eu tive que correr atrás e estudar. E vendo estratégia, não, como é que eu vou divulgar a página agora? Né? O que eu vou fazer? Como é que não é? Posso postar isso? Não posso? Aí, tipo, no começo vinha gente pedindo, ai, bate foto dessa placa, não sei o quê. Então, mas eu não posso postar isso, sabe? Ah, eu bati foto do cara, não sei o que tava me filmando na academia. Tá, mas eu não posso citar o nome da academia. Então, eu tive que começar a entender da parte jurídica, tive que começar a entender da parte psicológica para acolher essas pessoas, né? Tive que começar a entender várias coisas que... Eu sou professora de biologia. Se falar de DNA, mitocôndria, tá tudo certo, né? Então, assim, era um mundo completamente diferente que eu não fazia a menor ideia. E que aos poucos, entre erros e acertos, né? Porque a gente, embora estuda, a gente também é. Deixa eu só abrir aqui que o meu cachorro quer ir embora. Vai lá. Meu marido chegou e aí ele ouviu o barulho. Aí ele quer ir lá, né? Dar um cheiro do dono. E aí, então, tudo isso foi acontecendo ao longo do tempo, devagar, fui aprendendo. E assim, o Instagram, Só Quero Treinar, Pedro, é uma página colaborativa. Então, assim, eu sozinha, porque o pessoal pensa que, assim, que é uma rede de mulheres que cuida da página, assim, o pessoal sempre que se refere à página, se refere a vocês, a mulherada, não sei o quê. É só eu, assim, sabe? Mas não é só eu só gerencio. Porque
o que tem de colaboradores, né? A Duda ali de Joinville colabora horrores. Todo dia ela tá mandando coisa, todo dia eu tô repostando, né? A Mike agora também. E um monte de gente vai vendo, vi essa notícia. Gi, olha só isso aqui. E eles vão mandando no direct, eu vou repostando, eu vou criando. Os depoimentos, todos são autorizados, muitos são anônimos. Mas eu sempre digo para as vítimas que a gente pode transformar uma situação negativa em algo que sirva de alerta, em uma situação legal, uma situação que possa ajudar outras mulheres, para que elas não passem pelo que aquela pessoa passou, né? E também servir não só de alerta, mas assim, quando acontecer, como eu falei, né? Se acontecer comigo assim, eu vou ter essa atitude, eu vou ter. Então, a pessoa já tem que ter na mente. E aí, tudo isso foi acontecendo, e daí o Instagram foi mudando a carinha, né? Foram feitas várias publicações já referentes à segurança, né? Do Strava, o botão SOS do telefone, a localização pelo WhatsApp para a família, por exemplo, né? Enquanto você está treinando, e várias dicas assim, né? Infelizmente, né? Como a Tássia colocou ali antes, a gente tem que se preocupar, estudar caminho, estudar o trajeto, estudar o horário, estudar a roupa que a gente vai colocar. É todo um estudo, né? Para a gente poder sair com um pouquinho mais de confiança e segurança. O que não quer dizer que a gente não vai ser assediada, porque a mente doentia de quem faz esse tipo de coisa não interessa com que roupa que a pessoa tá, se a pessoa tá branca, é negra, é alta, é baixa, é magra, é gorda, não interessa. É dia, Porque é noite, é tarde. se fosse só com mulheres padrão gostosa, vamos dizer assim, gente, não haveria estupro em criança. De tip-top, de pijama, sabe? Então, assim, é muito surreal, porque a gente acaba se colocando no papel de culpada muitas vezes. Meu Deus, mas será que, né? Será que era o que eu estava vestindo? Será que eu dei alguma deixa? Será que eu dei algum trejeito, alguma coisa que fez com que a pessoa pensasse que eu estava dando em cima? E aí tu fica tentando se achar culpa em ti, não existe. Tu fica tentando achar culpa na tua roupa, nas tuas atitudes, e na verdade o problema tá na mente doentia de quem faz. E aí entra a questão dos homens que tu falasse, né, Pedro? Porque se os homens começam a mudar a atitude, começam a ter uma melhora do olhar, que aquilo ali não é legal, que aquilo ali constrange, que é uma falta de respeito. Meu pai fazia, mas eu não vou fazer mais. O meu amigo tá fazendo. Eu vou tentar ajudar ele a não ter mais esse tipo de comportamento, pro bem dele, pro bem de todos, na verdade, né? Porque o que passa na mente de uma pessoa achar que se ela buzinar para alguém, e aí eu já passo por grossa, né? Porque eu tô treinando ali na avenida, por exemplo, a pessoa buzina, eu não sei se é familiar, eu não sei se é amigo, eu não sei se é assédio, já não sei mais o que é. Porque a gente já fica assim, passa por grossa e não cumprimenta, não levanta a mão, não dá, né? Né? Fazer o quê? Por quê? Porque a gente vai que né? Não sei, a gente não sabe. E aí, então, o que passa na cabeça da pessoa? Pensa assim, não, eu vou buzinar e aquela pessoa vai parar de correr, ela vai parar de treinar. Ela vai vir aqui falar comigo e vai dizer, oi, tudo bom? Olha só, vamos sair, vamos casar, sei lá, não sei o que, sabe? É muito surreal pensar. Eu quero crer que as pessoas, os homens, fazem isso sem pensar no porquê. Como um comportamento aprendido, um comportamento repetido, como eu falei. Mas é muito bizarro, Pedro. É muito bizarro tu pensar assim, meu Deus, vou chamar a guria de gostosa, né? Postei vários vídeos essa semana ali. Eu tô olhando na página aqui, de comportamentos de assédio no elevador e na rua, e a galera chama e não tá nem aí. Não tá nem aí. É um tipo de constrangimento, assim, bem absurdo, bem absurdo. É como ali, deixa eu ver quem é que tá falando aqui. A Fran tá falando, é questão de mau caratismo mesmo, né? Não adianta a gente querer se sentir culpada, porque realmente não é a culpa da gente. Mulher, enquanto vítima, né? Talvez o problema seja a gente ter nascido mulher. Esse é o problema. Porque desde criança, botei uma postagem hoje ali, né? Desde criança parece que a gente tem um alvo nas costas dizendo, me assedi, né? Que a história hoje diz que ela comprou um picolé, 10 anos de idade. Comprou um picolé, estava voltando do balé e um homem passa por ela e diz, eu queria ser esse picolé. Como quem diz, eu queria ser chupado por ti. Uma criança de 10 anos, gente.
A gente teve né? o caso também recente da moça que tava, da mulher que estava praticando yoga, né, no Ah, parque, sim, sim. e foi Da professora filmada. Mariana, sim, sim. Isso, Teve o exatamente. caso dela que foi algo com o Ricardo Roriz, né? Que tem aquela loja do armamento lá e tal. E bem complicada a situação dela, né? Porque tinha ele, tinha outro cara lá na história. Tô procurando aqui para não falar besteira, né? Mas é um absurdo pensar que tu estás lá na Lagoa Rodrigo de Freitas praticando yoga de boas, né? E se tu analisar, depois tinha vídeos no Facebook da loja daquele senhor que de julho fazendo as mesmas coisas, falando as mesmas asneiras, chamando o órgão genital de alcatra, como se fosse um pedaço de carne. Ah, eu gosto de ver a alcatra aberta, o cara dizia no vídeo. E ficava gesticulando, como se fosse as pernas da guria fazendo yoga, sabe? Inclusive, ela estava lá nesse dia que foi gravado. Então, ainda bem que foi falado, porque ela podia ir para casa e ficar quieta. E ali é que eu tô dizendo. Aí que Então, mora o problema, né, também, porque isso. é como a própria violência dentro de casa, né? Quem sofre sempre se cala, porque acha que sempre está errada. Eu queria, desculpa te cortar, é que eu fiquei muito curioso. A gente falou muito no papel do Só Quero Treinar, e eu queria que você pudesse falar também o quanto foi benéfico isso, né? O quanto foi positivo, até porque assim, na minha visão, é, expor essas pessoas também às vezes existem uma linha muito tênue que a gente tem, né? Agora, também não se pode fazer nada, né? Mas se deve tomar as devidas providências. E é isso que é o ponto que eu queria te perguntar. Como é que você vê esse processo que deve ser feito quando se presencia, quando se tem provas para isso e tudo mais, para que também a gente não deixe impune. Porque se a gente se começar também a denunciar, se começar, como você falou, tomar à frente os homens e falar, pô, não é legal, enfim, tomar à frente para tentar resolver uma situação, talvez a gente tenha uma diminuição e pelo menos uma reflexão. Eu queria que você, dentro do que você estudou já, o que você pode passar? Então, a gente tem surgido, né, o termo enfrentamento, né, enfrentamento do assédio. Muitas mulheres acabam confundindo esse termo de enfrentamento com a questão de ir lá, xingar, responder, e aí a galera já quer ter spray de pimenta, já quer sair fazendo mil coisas, né? Pode fazer esse tipo de coisa? Pode. Depende de cada situação, né? Eu não posso incentivar as mulheres na página, por exemplo, a sair por aí usando spray de pimenta, porque daqui a pouco dá alguma coisa errada e aí o feitiço vira contra o feiticeiro e o que era para ajudar acaba atrapalhando, né? Uhum. Agora, eu acho que cada um, por ser adulto, adulta, sabe que pode fazer e reagir. Por exemplo, naquele dia que eu estava domingo de manhã, que teve um homem passando de bicicleta por mim, eu podia chegar e peitar o cara e dizer, ô cara, qual é a tua? O que tu quer? Sai daí. E se o cara tem uma arma? E se o cara tem uma faca? E se o cara me agarra e aí eu não consigo me defender, não consigo me esquivar? Sabe? Então é algo muito tênue essa questão de se autodefender com xingamentos, com a agressão física mesmo, né? Como, tipo, eu tenho curso de Krav Maga, eu tenho treinamento para me esquivar de uma situação, por exemplo, caso aconteça. É diferente de uma pessoa que viu um vídeo na internet, não, agora eu sei fazer. E vai tentar fazer na hora do vamos ver e se ferra, né? Como teve o caso da Gi, ali de São Paulo, que às 6 horas da manhã, um cara bem vestido, com um pacote de pão na mão, tu pensa o quê? Tá esperando alguém? Ele estava com uma arma atrás do pacote de pão. E quando ela passou correndo, ele pegou ela. Só que ela tem curso de defesa pessoal, ela conseguiu pegar a arma do cara, ela conseguiu se defender. Então, é uma situação diferenciada. Eu, Gisele, por exemplo, ela também é Gisele. Mas eu, Gisele, já não saberia fazer nada. Talvez correr, talvez, sei lá, dar um chute, tentar, né? Porque é uma situação extrema de violência. Agora, tem muitos casos assim, o cara passou por mim,
eu bati foto da placa, ou eu bati foto do cara, vou postar nas redes sociais, vou fazer um alvoroço, vou fazer um estardalhaço. Isso é perigoso também. Por quê? O carro pode ser emprestado, o carro pode não ser do cara, o cara pode nem, né? Então tem tanta coisa envolvida e na hora do embalo, assim, do sangue fervendo, a gente quer fazer vingança com as próprias mãos. É para fazer? Se tiver segurança, se tu não tá te colocando em risco, perfeito. Como no caso ali da Mike, por exemplo. Ela sofreu aquele estupro virtual. Num primeiro momento, ela estava anônima. Ninguém sabia quem era, só eu sabia que era ela. Depois, vendo que a doutora Gabriela Mansur pegou o caso, foi atrás, chegou até a polícia, ela já se sentiu mais segura, e aí é outra história. Então, tudo depende de cada situação, né? Eu acho que o enfrentamento contra o assédio tem que ser como a professora Mariana fez. Colocar nas redes sociais, ir lá no Stories, contar o que aconteceu, para juntar forças e todo mundo melhorar o seu olhar, fazer a reflexão e dar apoio para essa vítima. Porque ela é uma vítima, ela não é a culpada. Nesse caso da Gisele que eu te falei, quando ela chegou na delegacia, o policial perguntou para ela, tá, mas tu estava correndo com essa roupa? Como se a roupa justificasse? E hoje teve outro relato, também contando mais ou menos a mesma história. Que a pessoa teve todo um processo foi fazer o boletim de ocorrência. Então eu penso que as delegacias, elas precisam se especializar na delegacia da mulher, para que a mulher se sinta acolhida, para que ela não sofra uma segunda violência. E eu não estou dizendo que todo policial faz isso, tá? Mas são vários relatos porque não estão preparados. Porque não estão preparados. E muitas vezes não é culpa deles, é falta de treinamento, é falta de tino para o negócio, é ter um acolhimento. Então, é preciso que as delegacias se preparem melhor para receber essas vítimas. É preciso que quem sofreu algum tipo de assédio faça o boletim de ocorrência, mesmo que seja virtual, faça o print, tenha provas, né? No caso de ter, como teve aqui na cidade de Criciúma, uma colega que eu conhecia ela veio e disse, Gi, aconteceu assim, eu tava correndo 9 horas da manhã no parque, e um cara, na primeira volta, eu vi que estava meio estranho. Na segunda, parecia que ele estava sem calça. E na terceira, o cara estava se masturbando em plena luz do dia. E aí, eu fui até um lugar, estava sem celular, no caso ela. Pediu ajuda, ligou para a polícia. Mas quando a polícia chegou, ele não estava mais. O que eu fiz? Acionei o pessoal da prefeitura. Acionei o pessoal da polícia civil. Acionei o pessoal do parque. E vamos achar esse desgraçado. E aí, assim foi feito. Disse, tu tens que fazer um boletim de ocorrência. Quer que eu vá na delegacia contigo? Fui com ela na Polícia Civil, fizemos o boletim de ocorrência, ela registrou, foi o coordenador do parque, fizemos toda ali, tá? E conseguimos, pelos 3 dígitos da placa, buscar e conseguimos achar. O cara já tinha ficha na polícia. E aí, pela foto, reconheceu o cara. Só que, nesse dia, de manhã, o cara estava lá no parque de novo. E aí o pessoal do parque, já sabendo o tipo do carro, a placa e a cara do sujeito, na hora que eles viram o carro, eles já foram lá e abordaram o cara. Só que ele já estava fechando a calça. Então não conseguiram pegar em flagrante, mas o cara já foi indiciado, ela foi, inclusive, ela vai amanhã, não, quinta-feira, ela vai na delegacia para fazer. Então, assim, se ela tivesse ficado quieta e se não tivesse a página, talvez esse fato de alguém se masturbando em um parque público iria ficar para ela, talvez ela ia contar para 2, 3 amigas e acaba a história ali, né? Agora, trazendo isso para cá, foi atrás, a polícia foi, investigaram, descobriram o cara, deram uma prensa nele, tem uma foto do cara, porque eles bateram a foto do cara, casado, tem filho. Não é nenhum ignorante, sabe? Ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Para no outro dia estar lá de novo, com horário marcado, para fazer a mesma coisa, é muito doentio, né? Então, são essas coisas. É fazer boletim de ocorrência, é fazer registro. Se tem um celular, é fazer uma foto. Mas cuidado no publicar, no ímpeto, na fome, na sede de justiça. Ah, vou publicar, esse aqui é o desgraçado, não sei o quê. Isso pode virar um processo contra a pessoa. E aí a gente se sente incapaz. A gente se sente numa sensação de impotência muito grande. Porque eu não fiz nada de errado. Por que eu não posso expor o cara? Mas a gente precisa agir com cautela. A mesma coisa, tô passando numa via movimentada. Se acontecer alguma coisa, eu consigo entrar naquela padaria, eu consigo pedir ajuda para quem está passando. É uma situação para, de repente, responder e mandar tomar naquele lugar, levantar o dedo, sei lá. Agora,
tô eu sozinha, domingo de manhã, 7 horas, não tem uma alma na rua. Vou responder para a pessoa, gente? Né? Então, tudo depende da situação. Não é desencorajar, mas essa situação que tu passou de medo, depois tu pode ir para a rede social, que hoje é um veículo sensacional, que tenha, né? Pode vir aqui no Só Quero Treinar, pode contar a tua história e isso vai servir com certeza, que a gente tem que ir de um em um. Mas eu acredito no poder da mudança. Eu acredito que já está começando, se a gente pegar e analisar o histórico, né, dos direitos da mulher de 30, 40, 50 anos atrás. Tinha coisas absurdas que a mulher não podia fazer. Então, tá melhorando? Tá melhorando. Devagarinho? Devagarinho, né? Mas se for uma mudança devagar e consistente, já tá ótimo, né? Então, um ou outro caso que a gente já conseguiu, né? Tirar uma pessoa de dentro de casa, que só corria na esteira, encorajar ela para botar uma roupa e ir pra rua, não interessa a roupa que tu tá. Ah, sempre treinava de top com vergonha. Se uma pessoa se encorajou a tirar a camiseta e correr de top, porque pode top, porque eu quero, a página já tem toda a sua valia, sabe? Então eu acho que tem que ter esse olhar. E como tu falasse no começo, não normalizar, não naturalizar, né? E achar que, ah, tá, vou botar o fone no máximo e paciência. Eu acho que isso tá mudando e as pessoas estão vendo que não é mais normal. E aí elas começam a ter esse enfrentamento falando. Vou pro Instagram, vou pro Twitter, coloco o que aconteceu comigo e uma vai tomando as dores da outra, e aí comigo também aconteceu, com a minha amiga também aconteceu, e aí vai virando uma rede de solidariedade mesmo, né? Pra gente melhorar o nosso olhar e tentar ter um pouco mais de segurança. Muito interessante, porque me veio na cabeça você falando dos avanços, né? Se eu não me engano, há 3 ou 4 carnavais a gente vem com a campanha que não é não, né? Sim, É muito interessante porque no último carnaval você vê, eu pelo menos percebi, muito o homem participando disso. Eu achei muito interessante como é uma coisa devagar, mas ela tem que ser constante, como você falou. Eu queria voltar um pouco para os eventos, porque o evento também tem uma responsabilidade e ele tem uma possibilidade de conscientizar, né, o público masculino. Se você hoje tivesse numa sala com os principais organizadores de corrida do país, ou se não do mundo, quais seriam a sua fala com relação ao assédio que as mulheres sofrem, né? E o que eles podem e devem fazer para poder coibir, no mínimo, esse tipo de atitude. Eu penso que já teve vários relatos, tá, Pedro, de mulheres que foram assediadas durante a prova, o que é um absurdo, porque é atleta assediando atleta, né? Essa visão, hoje a gente já vê assim, ó, quando se trata de atletas, né, tem um ou outro caso, mas são bem raros, assim, de acontecer, tá? Mas é lamentável que um atleta tenha a capacidade de assediar uma mulher durante uma prova, durante um treino, enfim. Hoje eu vejo muito, assim, a questão dos homens ajudando, meio que cuidando das mulheres durante, e se vê alguma coisa, tomar atitudes para ter essa defesa. Eu acho que as assessorias, as equipes, as empresas que formulam, né, as provas, elas poderiam ter falas durante o evento, durante a divulgação, falas que visassem, né, essa questão do combate ao assédio na prova, fora da prova, durante os treinos, na própria divulgação. Eu penso que daria para fazer algo nas artes, né, no material informativo, ou de repente alguma hashtag, alguma coisa que se incorporasse, como ali o caso do Não é Não, que se criasse algo de repente para corrida, né, corrida sem assédio, sei lá, alguma coisa, e que esses organizadores se engajassem no processo como um todo, né, que não fosse uma bandeira de um ou de outro, mas que todos pegassem juntos. E aí eu acho que, de repente, poderia ter um movimento, né? Até ali, acho que o Triteimoso estava aqui, de criar um movimento do aptaço, para, de repente, se ter alguma situação de assédio no treino, correr com apito e aí fazer alguma coisa nesse sentido para chamar a atenção que está acontecendo algum problema. Eu penso que tem como a gente mobilizar muita gente, só que as pessoas precisam querer.
E muitas vezes as pessoas não querem, Pedro, porque não há um interesse financeiro por trás disso. A página Só Quero Treinar, ela não tem interesse financeiro nenhum, né? Então, talvez por isso não chame atenção, porque a empresa, de certa forma, ela visa o lucro, né? Então, de que forma talvez isso pudesse gerar lucro? Não sei, teria que estudar e ver outras possibilidades. Mas se eu estivesse numa sala com vários organizadores, eu penso que a gente poderia estar trabalhando por aí, de se organizar, de ter a fala do combate, do enfrentamento ao assédio, antes, depois, com as assessorias. Eu penso que dá para fazer um trabalho bem legal. A gente tem aqui a segunda edição, já que nós tivemos no mês de março, né, que é o Dia Internacional da Mulher, o segundo treino das meninas, e a gente convida todas as assessorias aqui da região e fala sobre o assédio no dia do evento, conscientiza, traz as assessorias para junto com a causa. E surte bastante efeito, né? Já teve casos de relatos de treinador assediando a aluna. Pensa na loucura que é. De durante o alongamento, o cara ficar com o pênis ereto e ficar roçando o pênis na perna da guria enquanto alongava. E ela achava, não, tô ficando louca. Imagina, deve ser outra coisa. Eu que tô pensando. Aí tomou a coragem e falou pra amiga, olha só, quando fulano foi me alongar, eu senti um negócio duro na minha perna, será que é, será que não é? Sabe que eu também percebo? E a outra, sabe que eu... E aí, quando viu, de uma, virou 10, e um monte de gente sentia isso, sabe? Então, é muito desrespeitoso que um próprio treinador faça isso. Tem um curso do Comitê Olímpico Brasileiro, que eu fiz agora nas férias de julho, que quem quiser fazer, é só pedir um link lá no direct do Só Quero Treinar, que eu encaminho o link ali para quem tiver o interesse, né? Que é um curso de prevenção e enfrentamento do assédio e abuso no esporte. É um curso gratuito, feito pelo Comitê Olímpico Brasileiro, e ele é um curso maravilhoso em 4 módulos, mas é super rápido de fazer, que mostra assim, nuances incríveis dentro do esporte, né? De como denunciar, tem toda a questão do efeito espectador, que a gente vê, sabe o que está acontecendo, não fala nada, e aí a gente acaba se tornando conivente, né, com a situação. Então, quem quiser o link para fazer esse curso de combate e enfrentamento ao assédio no esporte, só pedir o link lá no direct do @Só Quero Treinar, que eu mando ali o endereço para poder fazer a inscrição e saber um pouco mais, né, estudar um pouco mais sobre isso. Então, é uma excelente iniciativa. A gente nunca teve nada dessa grandeza, né, de oferecer um curso gratuito sobre isso para os técnicos, para as assessorias, para os atletas, e todos os atletas olímpicos vão ser obrigados a fazer esse curso, né, que é uma questão de alertá-los. Porque às vezes a pessoa sofre a violência e não sabe que está sendo violentada. A pessoa está sendo assediada e ela não sabe. É muito curioso isso. Porque o assediador, essa pessoa que faz, né, que tem essa jogada mais íntima, ganha confiança, tem todo um passo a passo ali, uma receita de bolo que é trabalhada no curso ali, para que esse abusador, ele consiga conquistar a confiança da vítima e depois fazer com que ela fique refém dele, e aí ele consegue o que ele quer. Né? Então é muito triste essa realidade. Isso também é o mesmo tipo de violência que muitas mulheres sofrem dentro de casa, com namorados, com maridos, né, com seus parceiros. E esse efeito, né, de ser espectador é algo que a gente precisa deixar de lado. A gente não pode mais ser espectador. Se vê que tem algo errado, a gente precisa e tem a obrigação moral de denunciar, de procurar ajuda, de oferecer ajuda para essa pessoa, de mostrar o caminho para ela, porque às vezes ela não sabe o que fazer, né? Tu imagina uma criança de 10, 12 anos que muda para outra cidade e o treinador dela é praticamente a família dela, porque ela tá lá treinando para um esporte de alto rendimento, e de repente começa todo um caso de aliciamento e de abuso com essa criança. Para quem que essa criatura vai pedir ajuda? E muitas vezes vai até achar normal, né? Como o caso da menina ali que a galera julgou, criticou. Ah, mas como a menina vinha sendo estuprada há 4 anos pelo tio e não... Gente, o que ela deve ter sofrido de ameaça ao ponto de não conseguir falar, verbalizar, deve ter sido algo muito aterrorizante para ela, para manter o silêncio,
E isso é uma violência também, né? Além da violência sexual, tem essa violência psicológica que muitas mulheres sofrem desde criança, né? A média de iniciação para abusos sexuais em crianças começa com 9 anos de idade. E muitas vezes são pessoas dentro da tua casa, É, que começam com uma brincadeira, sim. né? Um carinho, senta aqui no colo do tio, senta aqui no colo do pai, do padrasto, e aí acaricia a pessoa nem se dá conta de que está acontecendo. E aí quando tu fica um pouco mais velha, fala, tá, mas por que que ele mexia nessa parte? Por que que, né, ele acariciava essa parte? E muitas vezes a criança não vai ter a noção de que aquilo ali é algo errado, porque ele é uma referência da vida dela, né? Isso é muito, muito triste. E precisa É. ser muito conversado, porque é muito lamentável. Você falou do curso, eu fui buscar aqui. Tem um documentário na Netflix que fala da denúncia também das ginastas americanas. Isso, atleta. Chama Atleta A, eu indico Isso. também, é muito. Para quem não assistiu, tem na Netflix, eu super recomendo. Te traz aí, talvez, tudo que foi colocado aqui com relação Sim, ao abuso psicológico e físico e sexual com os atletas, tá muito bem retratado, com dados e números lá. sim. É sensacional. O vídeo ele mostra assim uma realidade, né, do médico que toda essa parte do aliciamento, da confiança e do que fazer, e quando a pessoa denuncia, ainda é colocado em dúvida. Várias mulheres falando a mesma coisa, como o caso lá do João de Deus, por exemplo, né? Trazendo aquela história de novo. E várias mulheres comentando o que aconteceu e duvidando ainda se aquilo ali realmente foi verdade. É bem triste isso também, né? Tem outro filme que é Um Crime Entre Nós, que é um documentário que fala sobre a exploração sexual infantil. Tem no Globoplay, se eu não me engano. No Netflix não tem. Como é que chama? Mas Um Crime Entre Nós é Não, sim, muito... não. Um Crime Entre Nós. Tem lá nas postagens também. E ele traz, assim, os dados assim, de que mais de 1.000 crianças e adolescentes são abusadas todos os dias no Brasil. Né? E traz a questão da sexualização, né? Da venda de crianças pelos próprios pais virgens para... Então, é uma cultura que está tão enraizada e muitas vezes, para algumas regiões do Brasil, tão normalizada que é realmente assustador, assim, porque a gente tá falando aqui do assédio de, o cara buzinou pra mim na rua, entendeu? E eu me incomodo com isso. Agora, tem casos muito mais graves e que precisam ser comentados, precisam da escola também, como um papel desde lá da infância, onde que pode encostar, onde que não pode encostar, quem pode mexer em ti, sabe, desde os pequenininhos, educação infantil. Isso precisa ser abordado porque às vezes os pais em casa não falam. E se essa criança já crescer com a ideia do respeito, com a ideia do amor ao próximo, com a ideia, né, de entender o que pode, o que não pode, com certeza, lá na frente a gente vai colher muitos bons frutos. Essa geração de agora, Pedro, eu já vejo uma melhora muito legal. São muito mais tolerantes, eles se defendem, eles respeitam as minorias, respeitam as diferenças. E quando acontece algum caso assim mais de machismo, eu vejo pelos meus alunos, eles já vão para cima e já corrige, sabe? Então, vejo uma luzinha. Só que não é para agora também. Mas se a gente não falar isso na escola, eles vão falar onde? Vão aprender o comportamento que vem em casa, que muitas vezes é errado, né? Então, é preciso trabalhar isso também nas escolas, não só no ambiente esportivo. Porque o assédio, tu não precisa ir para uma academia ou ir correr. Tu pode estar indo para o teu trabalho e basta tu estar com uma calça, às vezes, um pouco mais apertada que tu já pensar, não, vou amarrar uma blusa na cintura para tapar a bunda e ninguém ficar me incomodando. Não precisaria disso se tivesse respeito, né? Você sabe o que a gente está entrando nos 5 minutos finais, mas antes, a gente também vê um monte de notícias no jornal sobre os clubes no Brasil sendo denunciados, enfim, isso de uma certa forma é muito positivo. Eu queria só fazer uma última adendo, uma observação. Eu percebi muito nos últimos 3, 4 anos a quantidade de mulheres, né, e como até ficou uma coisa muito mercadológica, porque eu treino e tudo mais, e eu perguntei para uma amiga, mas por que você treina, né, com essa, que não era uma blusa, né, uma espécie de uma saia? Aí ela falou assim, por causa Chama. E vende isso. Eu Vende fiquei, isso. então a gente chegou ao ponto de ter que ter
um acessório para que a gente não tenha um assédio. Mas tudo Isso é bem. evitável, isso é muito grotesco. Não dá para acreditar que se vende esse tipo de coisa, mas eu entendo que quem compra, compra numa ideia de eu não quero me incomodar. Sim, mas a gente tem que Sabe? chegar a esse ponto, é Mas é um ponto inacreditável, né? absurdo, né? Porque se as pessoas se respeitassem, não precisaria comprar esse tipo de coisa, sabe? É Foi o que eu muito. falei para ela. Eu falei, é tão inacreditável o mundo que a gente vive que a gente tem que chegar a esse ponto, né? Mas, enfim, eu acho que também, de uma certa forma, é uma proteção e é super Se a válido. mulher se sente bem, a gente não critica, porque assim, se eu uso porque eu me sinto bem e me traz mais conforto, me traz mais segurança para sair sem a. Então, beleza, então usa se te faz bem. Tem gente que usa moletom largo, tem gente que usa calça larga, enfim, para evitar esse tipo de coisa, né? Já tem gente que vai lá e coloca uma calça super justa, transparente, cada um usa exatamente aquilo que se sente confortável, né? Isso não vai Não pode, determinar se a pessoa é de um jeito ou de outro. Para nós, no esporte, o conforto a gente sabe que é em primeiro lugar, né? a gente não pode extrapolar os limites do respeito. A gente tem Ó, 3 minutos. tem vários tapa-bumbuns. A gente tem 3 minutos. Teríamos 3, 4, 5 horas para falar aqui, mas a gente não tem. O Instagram não nos permite ainda isso. Eu queria que você pudesse resumir o seu sentimento hoje, desse trabalho que você começou lá atrás e o que te representa isso na sua vida. Se puder falar em 3 minutos para a gente não finalizar essa maravilhosa conversa. Sim, Pedro, primeiro que, né, que pena que já passou 1 hora, meu Deus, que rápido, né? Tem realmente muita coisa para falar, né? Porque o assunto é longo e eu falo demais também. Eu me sinto muito realizada em estar podendo ajudar as pessoas. Eu sempre comento com os meus alunos, com as pessoas próximas, que se a gente está nesse mundo e não é para ajudar o outro, para que é? Né? Então, se de alguma forma eu entendi esse propósito e posso, através dessa rede social, estar ajudando pessoas, isso já me realiza muito. Me entristece o fato de ter denúncias, o fato de ter. Só porque se a gente pensar, isso sempre teve. Talvez agora, por ter um veículo, é que está sendo exposto. Né? Porque, assim, estupro sempre existiu, desde a época da Bíblia, não é coisa de agora, né? Então, desde o machismo, né? Se a gente pegar, há muito tempo isso existe. Então, não é algo agora. Talvez agora esteja vindo mais à tona por esse encorajamento, por esse enfrentamento, que as mulheres se sentem mais, né, com vontade de realmente, vou botar a boca no trombone, vou falar, não vou ficar quieta, vou fazer boletim de ocorrência, vou acionar os telefones, né, que tem vários de disque denúncia, 180, disque 100. Então, tem vários métodos para a gente buscar auxílio. Agora, né, com o Me Too Brasil, que abriram hoje também, é mais um canal para ser voz para todas essas pessoas que se sentem violentadas. Então, eu me sinto muito realizada e feliz em estar participando desse processo, em ajudando essas pessoas e mostrar que elas são vítimas, que elas não são culpadas, que a gente precisa se unir, homens e mulheres, juntos, pelo bem de todas, né? E o bem, ele não pode ser tímido. A gente precisa se encorajar e praticar o bem, ter o respeito com o próximo, e isso é a base de tudo, respeito. Eu acho que se a gente aprender a respeitar o próximo em tudo, né? Na roupa que ele veste, no jeito que ele se comporta, tudo, tudo, tudo. E respeitar o corpo também das pessoas, né? Não, acho que a gente tem que respeitar tudo, todas as formas de vida, sobre todos os aspectos. Eu acho que aí está a chave do caminho. É fácil? Não é fácil, mas é possível. E aí, de um em um, como eu falei, a gente vai conseguindo cada dia alcançar mais e mais pessoas. Isso me deixa extremamente realizada e feliz. Isso é importante. Eu quero agradecer. Quero também desejar feliz Dia do Profissional da Educação Física. Eu, como profissional. E eu estendo o convite aqui para você escrever para nós, para o nosso portal, para a gente dar mais visibilidade e acompanharem o @só quero treinar. Um beijo, a gente tem 10 segundinhos. Boa semana, um beijo, muito obrigado pelo papo, uma boa noite. Obrigada, Pedro, obrigada. Obrigada a todos aí. Tássia, oi Tássia, minha cunhada, ali ó.